Milhões de pessoas no Brasil são afetadas pelo racionamento de água. Uma em cada 20 pessoas deixam de recebê-la em casa por horas ou dias devido à escassez desse importante recurso gerada pelo uso excessivo e inadequado. Atualmente, 37% da água tratada é desperdiçada. Diariamente, são procuradas alternativas para reduzir esse consumo. Com pequenas ações, como não deixar torneiras pingando ou fechá-las ao escovar os dentes e lavar louças, além de reduzir o tempo no banho, podem colaborar com essa redução de consumo. Outra forma de economizar é reutilizar a água da chuva, que pode ser reaproveitada para lavar carros, calçadas e nas descargas sanitárias. Atualmente, a água da chuva é enviada para os rios e, em seguida, é tratada e distribuída. Isso envolve grandes custos e perdas durante o processo. Pode parecer simples, mas sem equipamentos e instalações adequadas, não é possível armazenar a água de reuso de forma segura. A falta de filtros indicados para o tratamento e o armazenamento incorreto podem resultar em proliferação de mosquitos da dengue e também o surgimento de algas e bactérias, gerando problemas de saúde. Com tecnologia e inovação, a Aqualimp desenvolveu sistemas a fim de melhorar esse processo. As cisternas Aqualimp são soluções prontas e equipadas para minimizar os efeitos do racionamento de água que o Brasil vive atualmente. Com grandes capacidades disponíveis, os reservatórios não ocupam espaço, pois são enterrados. Produzido com polietileno de alta densidade, as cisternas não deformam, além de garantir uma estanqueidade mesmo quando instalada diretamente no solo. O sistema de fechamento com tampa-clique garante vedação completa e proteção contra a dengue, e o revestimento antibacteriano previne o surgimento de fungos e bactérias no interior da caixa. Quer saber como essas soluções trabalham? Confira agora! A cisterna Água de Chuva Aqualimp coleta a água diretamente das calhas instaladas no telhado da casa. Assim que coletada e antes de entrar na cisterna, passa pelo primeiro filtro VF1, eliminando folhas e resíduos até o tamanho de um grão de areia. Em seguida, a água é conduzida pela tubulação até o fundo da cisterna. Por meio do freio d'água, faz o abastecimento sem causar turbilhonamento no interior do reservatório, evitando que o material decantado no fundo se misture com a água. Quando cheia, o excesso é automaticamente descartado pelo sifão ladrão para a tubulação de águas pluviais. Com o auxílio de uma bomba, a água é captada do interior da cisterna através do conjunto de sucção e levada até uma caixa d'água superior, passando antes pelo filtro de sedimentos para deixá-la ainda mais limpa. Depois de armazenada, poderá ser utilizada em descargas de banheiro, lavagem de pisos, rega de jardim e outros usos secundários. Os eletroníveis garantem a automação do processo de abastecimento da caixa d'água com a água da cisterna. Uma segunda opção é o reservatório equipado para a água da rede pública, mais uma tecnologia Aqualimp. Esse sistema possibilita que o processo de filtragem elimine pequenos resíduos e em seguida seja armazenada para consumo humano. Essa tecnologia permite que o abastecimento de água não seja altamente impactado nos períodos de racionamento. Veja agora como instalar uma cisterna Aqualimp. A instalação é recomendada somente se o lençol freático estiver pelo menos 1 metro abaixo do fundo da cisterna. Primeiramente, estabeleça a profundidade da escavação em função dos níveis dos tubos de chegada da água de chuva e descarte do ladrão. Escave até uma profundidade determinada de acordo com a capacidade do seu reservatório, seja ele de 10.000, 5.000 ou 2.800 litros, acrescidos de mais 5 ou 10 centímetros para uma confecção de uma laje em concreto reforçada com malha metálica. Esta base deve ser plana, lisa e limpa, sem objetos pontiagudos. Deixe a parte do fundo da escavação 25 centímetros maior que o diâmetro da cisterna,
e na parte superior da escavação, com uma distância maior que o diâmetro da cisterna, conforme tabela do teste de solo. Uma vez efetuada a escavação, coloque o tanque com cuidado no interior dela e deixe-o alinhado ao centro. Você deve preenchê-lo com água antes de iniciar a compactação do solo em volta. Para aterro e compactação da cisterna, utilize o próprio solo escavado, livre de objetos que possam danificá-la, misturado com cimento na proporção 15 partes de solo e 1 parte de cimento. Coloque uma camada de aproximadamente 20 centímetros e compacte-a usando um pilão ou compactadora. Repita a operação de 20 em 20 centímetros até parte chegar na lateral superior da cisterna. Antes do fechamento da laje superior, recomendamos iniciar a instalação dos acessórios. Cisterna equipada para rede pública. O filtro deve ser instalado do lado de fora, entre a entrada de água e da cisterna. A válvula boia é instalada dentro do tanque. Para a instalação do eletronível, deve ser feito um pequeno furo no pescoço da cisterna com diâmetro suficiente para que o cabo passe sem folga, evitando riscos de entrar impurezas e sujeira dentro do reservatório. A válvula de retenção deve ser instalada no final do tubo de sucção. A bomba deve ser instalada fora da cisterna, porém, mantendo-as conectadas pelo tubo de sucção. O registro de fechamento da água deve estar localizado antes da bomba na tubulação de sucção. Feito isso, a água proveniente da rede pública será armazenada no tanque e vai ser enviada para a caixa d'água para consumo. Agora, veja como instalar os acessórios da cisterna água de chuva. Instale o eletronível e o conjunto de sucção com flutuador no interior da cisterna. O conjunto de sucção com flutuador deve estar ligado à conexão superior do reservatório e ao tubo que vai até a bomba. Instale o sifão ladrão na cisterna, acoplando-o no tubo de saída para águas pluviais. Isso deve impedir que a água transborde. O freio d'água deve estar conectado ao tubo de chegada da água de chuva. O filtro VF1 pode ser instalado em qualquer ponto entre o tubo de coleta das calhas e a cisterna. Também poderá ficar aparente ou até mesmo enterrado, desde que deixe uma tampa para acesso de manutenção. Na tubulação de chegada da água de chuva, antes do filtro, deverá ser instalado um bypass para evitar o colapso da água de chuva no filtro em caso de fluxos altos. A cada 2 meses, é recomendado que verifique o filtro a fim de controlar os resíduos recolhidos antes dos inícios de estações chuvosas. Durante o período de chuva, recomenda-se que o filtro seja avaliado mensalmente. Para limpá-lo, retire o elemento filtrante do interior. Em seguida, limpe a parte superior com um forte jato de água. Se necessário, limpe a tela com detergente desengordurante ou na máquina de lavar. Para fechamento superior, faça as ligações dos tubos de entrada, saída e também dos acessórios. Certifique-se que o sistema está funcionando. Mantenha o tanque cheio por 48 horas antes do fechamento. Após esse período, proceder com o fechamento da laje superior. A laje de concreto deve ser feita por um profissional responsável e deve atender às demandas de carga conforme o tipo de controle do tráfego que o piso está exposto. Lembre-se que a água da chuva filtrada pode ser reutilizada apenas para funções secundárias, como limpeza de calçadas, descargas sanitárias ou regar jardins. Não é indicada para o consumo humano. Com a cisterna instalada e funcionando corretamente, você pode desfrutar de água de qualidade, colaborando com o meio ambiente e ajudando a reduzir os altos índices de consumo. Aqualimp, mais e melhor água.